existe a individualidade do eu sou gay, branco, hétero. Eu sou gay, branco, hétero é meio foda. Eu sou gay, Eu sou branco gay- e hétero. Eu sou É uma gay, nova branco, sigla. cis. Não cortem isso. Boa noite, pessoal. Começamos mais um Esquenta de DR. Eu sou o Doug E eu sou o Luca. e a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso episódio de hoje. Hoje o nosso episódio é bem profissional, vamos chamar assim, porque eu tô muito nervoso com esse episódio e é um assunto que me deixa muito, muito mexido, muito contente, enfim. E também com uma pessoa muito especial aqui. Eu falei! O Doug falou pra mim, não fala muito especial, mas eu falei. No último episódio, pra quem acompanha o nosso canal, o nosso último episódio teve 35 mil visualizações, hein? E no último episódio, ele introduziu o nosso casal de convidados como... Esse casal é muito especial, convidados muito especiais, pessoas muito especiais, em uma frase de 40 segundos. Gente, é que eu acho as pessoas muito É que ele é especiais, orgânico, ele entendeu? é especialmente pra você. Eu acho muito especial, e é isso. Mas, ó, hoje é um episódio diferente. Muito especial. Hoje é um episódio diferente, porque eu quero muito trazer esse esquema que a gente tá trazendo pro Esquenta de DR. O Esquenta de DR, ele é um programa de informação, um programa de naturalidade, um programa um programa muito gostoso. E eu quero saudar o Luca criança, que foi muito questionado pelas pessoas do quanto misturava trabalho com vida real. Do quanto era você tem que ser uma pessoa no trabalho e você ser uma pessoa na sua casa. Você não pode misturar esses lados e trazer esse episódio, trazer esse tema que tem muito cunho corporativo, ao mesmo tempo tem muito cunho pessoal, ao mesmo tempo tem muito amor, muito carinho dentro desse estúdio. Então, assim, eu tô muito nervoso, mas tô muito feliz. O nosso convidado de hoje é um convidado que mora no meu coração, ele faz parte de muitos anos já da minha vida. E é meu cliente, isso é muito importante de se citar. É o cunho profissional que ele trouxe. É muito importante de se citar. E eu acho que pela primeira vez no Esquenta de DR, a gente está trazendo uma pessoa que é especialista em algum assunto, é especialista num tema. Então a gente está aqui para realmente aprofundar muito o máximo que a gente conseguir nesse tempo, que a gente sabe que é muito pouco. Até porque nos outros episódios a gente sempre focou muito na vivência, que Sim. também é uma especialidade, Super. né? Quem viveu sabe. Mas trazer um especialista, um comunicador, alguém que que leva informação, é muito enriquecedor. E a ideia do programa de hoje, como as últimas pautas que a gente trouxe para vocês, é exatamente levar a informação. Que é muito especial. Pã! Trouxe aí. E o nosso convidado de hoje é o Alan Joffre. E aí, Uma salva de palmas. belezinha? Como vocês estão? Seja bem-vindo ao nosso Esquenta de DR. Ô, cara, Como a gente já deu prazerzaço estar aqui, pô. esse overview, aqui é muito tranquilo, a gente conversa, a gente bate papo, a gente larga a pauta durante muito tempo. O Doug não lê a pauta, então... Eu nem enxergo aqui, gente. Então tá tudo bem. Então o objetivo é você se sentir confortável, se Claro, sentir cara. falando tudo que você quiser. E primeiro a gente queria que você se apresentasse para as pessoas. Cara, me chamo Alan Joffre, tem que falar a idade? Não Só se precisa. você quiser. Só se você quiser. Ele é um Tem, comentarista, inclusive ele foi então. super Criticado. criticado, obrigado, esqueci a palavra, no episódio passado, porque ele foi super comentarista comigo, Caramba. sabe? Tô aqui fazendo só a minha parte. Mas tudo bem, fica à vontade se você quiser falar. Não, claro, 38 anos. Hoje estou, né, como um responsável de uma área de comunicação corporativa, de diversidade. E tenho 2 filhos, lindos pra caramba. Você tem tatuagem deles, né? Eu tenho o pezinho deles não, aqui. Pezinho não. Aqui Pezinho da mata. Lulu, da Luísa e do Gabs, que é o Ah, Gabriel. que lindo. E é isso, cara. Eu acho que assim, gosto muito de música. Sou um cara que, né, fui estudar música lá atrás, mas aí, por mais que eu seja muito conectado com a música diariamente, assim, não foi um caminho que a vida me levou.
E aí depois eu fui fazer comunicação em letras, me formei nisso. Depois fiz, né? Aí a gente vai estudando, né, para poder criar a nossa vida profissional. E tive a oportunidade de trabalhar no mundo corporativo antes de fazer um monte de freela, em um monte de agência, um monte de editora grande, inclusive. E aí entrei no mundo corporativo, né, mais especificamente no mundo segurador. E tô nessa brincadeira aí, vai fazer 18 anos já, uma maioridade profissional, Caraca, vai fazer 18 anos. Caraca. E, cara, pra mim foi uma, né, já que a gente vai falar, pode falar o tema Super. já? Por É o favor. Já que a gente vai falar Apresente sobre o tema. diversidade, Uhum. sobre inclusão, que, né, é um tema que eu sempre me coloco num lugar de privilegiado. Eu, até, né, quando a gente estava conversando aqui, uma das provocações que o Luca me fez é assim, conta uma história de desafio e tal. Eu falei, cara, quando eu falo de diversidade, as histórias que eu ouço, quem sou eu para contar uma história de desafio? Cara, sou branco, cisgênero, homem, heterossexual. Que desafio que eu posso contar frente aos desafios que eu ouço, sabe? Então, eu sou um entusiasta, eu comecei como entusiasta da diversidade e fui estudando esse tema, mas principalmente eu vejo que, assim, o conhecimento que eu adquiri, que eu acho ainda pouco, porque diversidade é um tema que diariamente Gigante. você está ouvindo histórias, diariamente a gente está tendo que falar de novos temas, de novos desafios. Ele é um tema cíclico e eu acho que de evolução humana, é isso que eu cito a diversidade. Tem, né, tem uma questão política muito forte, não tem como a gente não falar de diversidade sem falar da questão política, mas eu sempre quando vou falar, eu olho para o lado otimista das relações humanas, como aprimorar essas relações humanas. Então, na minha trajetória, o meu desafio, até te contando, que eu não te contei, foi realmente esse choque com o mundo corporativo. Cara, quando eu comecei a trabalhar, eu andava de social, Eu tava nessa época. sapato, tênis, aí ó. Tá tudo Tudo bem, sapato não Sapato tênis. social, camisa. E era um negócio que eu me sentia mal pra cacete, assim, sabe? Era um negócio que eu não, cara, não me via ali. Só que eu me conectei às pessoas, assim, e eu via que as pessoas se conectavam a mim, e eu sempre fui meio que o maluquinho do mundo corporativo, tá ligado? O tatuadinho. Cara, tatuagem até que não, eu acho que fazer minha primeira tatuagem deve fazer uns 10 anos, assim. Uns 10 anos? Uns 10, 12 anos. E Então, esse mundo de securitários, vamos dizer assim, eu também trabalho hoje numa empresa nesse segmento e estou há 17 anos lá na mesma empresa. caramba. E é exatamente esse sentimento. Sim. O Doug de 17 anos atrás era o Doug emo, com a franja preto-azulada aqui. Espinha na testa. Cheio de espinha na testa, porque a franja faz uma oleosidade, né? Sim. E é muito incrível. E eu, inclusive, quero tocar em algum momento nesse ponto na nossa conversa sobre a evolução de relacionamento, a evolução de cultura. Porque o Doug de 2007, 2008, 2007, ele na mesma empresa, vivenciou uma cultura completamente diferente de que ele vivencia hoje. Hoje eu tenho eu ocupo um lugar de liderança, eu sou um homem gay assumido, eu sou líder de diversidade e de afinidade, dos grupos de afinidade da empresa, eu vejo uma empresa engajada, e aí a gente quer, inclusive, em algum momento, que você faça essa timeline para entender como era em 2008, 2007? Principalmente com essa sua vivência de 18 anos que você falou, que essa eu não sabia. E é uma visão de um homem hétero. Eu acho que esse é um ponto muito, muito peculiar, porque você é um entusiasta, como você falou, você é um aliado, mas você não viveu na pele, você teve uma outra visão. E se só ter a visão te trouxe nesse lugar que você está hoje, é muito interessante para o público de casa, até porque tem muita gente que lida muito dessa seguinte forma. Eu não gosto, mas eu respeito. Eu sou hétero, ele faz o que ele quer. Não é assim. Você não precisa ser ou estar para você levantar uma bandeira, para você ser um aliado, para você defender uma minoria. Perfeito. Né? Então eu acho que vai ser muito legal o nosso papo, tô muito ansioso. É um assunto que, quando o Lu trouxe a ideia de pauta, eu falei, cara, eu acho que a gente vai ter muito assunto para conversar, porque o Esquenta
é sobre isso. É sobre vivência, é sobre relacionamento, é sobre histórico de vida mesmo. E trazer luz para as pessoas de casa. Porque talvez alguma gayzinha esteja iniciando uma jornada numa empresa, no mercado de trabalho, que tenha a visão que eu tinha lá em 2007, em 2008. E que nem toda empresa tem um engajamento, está preparada para como, pelo que a gente entendeu aqui, as nossas empresas estão. Então eu acho que é um prazer receber você. Eu queria só colocar esse parênteses para a gente fazer uma ligação, um elo mesmo. Claro. De como as histórias se cruzam, independente da visão ótica que você está. Você como hétero, eu como gay, a gente tem caminhos cruzados em alguns momentos, com visões diferentes. Com certeza. Mas esse choque do mundo corporativo eu acho que é muito interessante, porque realmente eu não me sentia mesmo parte daquele lugar. Mas as pessoas te fazem sentir parte daquele lugar, que vai... É porque, assim, muitas vezes a gente fala, vamos trabalhar a cultura da empresa. Só que, cara, quem é que tá lá dentro vivendo esse negócio é quem vai moldar essa cultura. Então, depois de uns anos, que foram poucos anos, 2, 3 anos, todo mundo já começou a ver o Alan de outro jeito. Fala assim, pô, mano, um moleque lá que gosta de andar de tênis, não gosta de usar uma camisa, vende camisa, vende calça jeans, na época ainda usava bastante calça jeans, vende camisa, vende calça jeans e, cara, é o jeito dele ali. O cara tá entregando, tá se dedicando, tá tendo comprometimento com a empresa, né? Então... eu acho que essa parte da casca, de como você se veste e tal, ele, ao longo dessas relações, desse aprofundamento, eu acho que de relações, as pessoas falam assim, caramba, cara, assim, o visual não tem nada a ver com a entrega, isso não importa nada, né? Então, e ainda bem que hoje, cara, hoje eu tô numa empresa também que pô, você pode ir do seu jeito, sabe? A gente sempre fala que todas as perspectivas são bem-vindas, assim, mas essa frase, né, das perspectivas são bem-vindas, elas transpassam por diferentes sinais, né? São sinais, eu acho que culturais e de perfis, do respeito de individualidade, né, das pessoas, mas também com respeito do que você pertence. Cara, porque não sei... Lógico, por mais que eu esteja todo de preto aqui com um tênis, cara, tem a minha tatuagem, tem o meu óculos, isso tudo aqui pra mim é a minha forma de expressão. Sem dúvida. E tem, eu acho que, a sua identidade, os meus símbolos aqui, né? Sem dúvida. Então isso eu acho que foi uma evolução que eu notei, por mais que, assim, é um exemplo do que o Alan viveu, sabe? Tipo, pra mim, dentro do universo da diversidade das coisas que a gente discute, eu sempre acho um pouco banal, assim, os exemplos que eu trago de mim mesmo. Mas, assim, Doug, a sua introdução aqui foi fundamental para eu valorizar essa história, sabe, sobre... cara? E é uma vivência, muito legal. Inclusive, você trouxe um ponto que, por mais no seu local de fala, como hétero, cis, branco e tudo mais, não é porque você é um obviamente que existem... eu acho que o fato de você reconhecer os seus privilégios... já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. Sem dúvida. Com certeza. E o que você falou, em outras palavras, é sobre representatividade. Perfeito. É sobre você estar... eu cheguei num ambiente... Esses dias eu vi um vídeo, que inclusive foi veiculado ali em Instagram pode falar, né? Pode. Instagram, Twitter, X, sei lá, Twitter. E a importância da representatividade. Gente, assim, eu cheguei num ambiente... eu, Doug, estou hoje coordenando uma equipe, tenho muitas responsabilidades corporativas que segmentam ali, falam muito mais do que quem eu sou, porque não é sobre quem eu sou ali, é sobre o que eu estou desempenhando. Mas, o que você representa, né? Exatamente. Mas quando eu chego num ambiente de calça jeans e tênis, se eu olho todo mundo engravatado, eu falo, eu estou no lugar errado. Se eu vejo uma gay de calça jeans, de um cabelo diferente, eu falo, yes. É sobre isso. É sobre você... pertencimento, né, cara? Pertencimento. Tudo isso é pertencimento. E aí eu acho que... É besta até, mas, por exemplo, aqueles vídeos que viralizou quando a Tiana virou princesa, né? Não, quando a Tiana, tudo bem. Mas, assim, o que viralizou mesmo foi quando a Ariel. A Ariel negra, exato. Eu vi um vídeo que, gente, me emociona. Chega de me emocionar. No último episódio já me emocionei. Eu vi um vídeo da Ariel
lançou o trailer do Pequena Sereia. A Ariel é uma mulher negra, uma mulher preta. E aí, um vídeo de uma pessoa, de uma menina, uma criança preta, olhando pro vídeo e falando: mamãe, ela é igual a mim. Gente, você tem noção? Isso é bizarro. O quanto isso é importante? A pessoa preta olhar e falar assim: eu também posso ser princesa. Eu também posso ser sereia. Sabe? Na cabeça de uma criança ainda. Você sabe o quanto isso é transformador? Sim, sem dúvida. Cara, e se Enfim. você olhar para o passado, eu acho que esse exemplo é muito, muito importante, porque se você olhar para o passado, a questão do... que ainda existe muito forte, mas a questão do padrão de beleza, cara, tudo isso eu acho que hoje, quando a gente fala de saúde mental, de qualidade de vida, a gente está colhendo um pouco os frutos podres em relação a esse contexto, assim, cara, que foi realmente, eu acho que esse padrão da mulher branca, né, no caso da Ariel, Magra, ruiva, magra, ruiva. e, cara, sexualizada em relação a um papel que é infantil, sabe? Que é um peixe. Que é um peixe, né, a sereia. Né? Um negócio muito legal dessa coisa de representatividade, a gente anda muito por lojas de brinquedos. E isso é muito legal de se ver, que eu não tenho filhos, e enfim, mas a gente anda muito por essas lojas e agora tem até bonecas... Inclusive, parece até estranho, porque a gente vai pro shopping... vamos comentar aqui, pode deixar em preto e branco esse corte. É estranho, porque a gente vai pro shopping, aí a gente vai, faz uma comprinha, uma brusinha, faz ali, passa na Kamikado, ai, não pode falar marca, passa ali nas lojas de prato... Aí, nossa, eu amo essas lojas. Eu amo! aí do nada, a gente assim, vamos na Re-Rap? A gente Aí fica vai. eu nas bonecas, porque eu era criança que brincava de boneca, obviamente. E eu nos jogos de tabuleiro e Funko, sabe? E aí as pessoas ficam assim... Quem são essas pessoas? Olá, querido, presente para menino ou para menina? O que é completamente errado, porque, né? Sabemos que brinquedo para menino e para menino não existe, mas a gente é abordado nesse... que às vezes a gente responde... É doido. Para adulto. A gente fica... Porque há essa... Viés. Exato. Existem adultos que podem gostar de bonecas. Eu sou fã de Spice Girls. Todos os episódios, provavelmente eu falo disso. Eu tenho um quarto que, se você entrar, você fala assim: qual que é o nome da princesa que mora aqui, que fica nesse quarto? Douglas. E ele tem 37 anos. Porque é um quarto cheio de boneca, com pôster, com CD, rosa. Mas o que eu digo desse viés da loja de brinquedo é que agora as lojas de brinquedo, elas não... Agora, eu digo, desde esse crescimento, ela não é focada na princesa com o vestido longo. Tem até, e me chama muita atenção, tem umas bonequinhas que tem os estilos dos personagens. Eu ia falar disso. Eu acho isso maravilhoso. Então, por exemplo, tem uma menina, sei lá, japonesinha, com o vestido da Ariel. E aí é um estilo da Ariel. Então aí tem um street ali que é mais um estilo, sei lá, da Mulan, da Úrsula. Então é muito adaptável àquela pessoa e não tipo, meninas são princesas. Obviamente que a gente sabe que existe toda uma questão mercadológica, uma questão de vender, né? De ter mais opções, né? Mas só de você hoje olhar e aí, olha como a representatividade, a diversidade tá em todo lugar. A gente entrou em loja de departamento, bonecas. A gente foi recentemente e eu olhei e falei, caramba, tem uma boneca que vem com a cadeira de roda. Você tem noção da importância de uma criança, um PCD, olhar e falar assim, cara, eu quero aquela boneca porque ela é igual a mim. E ela mesma assim é uma princesa, ela mesma assim é uma boneca. Ela mesma assim tem uma profissão, né? E essa coisa isso é muito legal. Te permite sonhar, né? Eu acho que é meio pra esse lado. Isso é muito legal. Meu filho ele é viciado na Patrulha Canina, né? Acho que hoje em dia é o que foi o Cavaleiro do Zodíaco. Eu acho que pra mim foi Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Inclusive, olha aqui, ó. Pra mim foi Sailor Moon até hoje. Mas eu, assim, hoje né, pra essa brincadeira, ele tem 3 anos e 5 meses, então, né, pra ele é Patrulha Canina, né? E a Patrulha Canina tem o Rex, que é até o nome do personagem, que ele é um cachorrinho que tem a cadeira de rodas dele ali. E aí meu filho me perguntou, né? Falou, pai, mas por que ele... Eu tive que, né, contar uma história ali também, cara, e é muito complexo, porque por mais que eu trabalhe com diversidade, você
é pego, assim, em coisas do dia a dia, que é por isso que eu falo que é o pouco que eu sei, porque é diariamente o É um trabalho. aprendizado. E eu tato, erro. né? É um tato. Não, e aí tá um ponto que eu acho que é fundamental, assim, que é você perceber, você ter uma antena, assim, que o seu erro, ele é o seu aprendizado, sabe? Se, cara, assim, você não tem que, muitas vezes a gente vê as pessoas, então me ensina, cara. Então, é Sim. primeiro o seu autoconhecimento. Sim. Se você não tiver o seu autoconhecimento, cara, ninguém tem o dever de te ensinar algo sobre relação humana que é tão básico, sabe? Então, por isso que o só para fechar esse negócio do Rex, por isso que pra mim foi muito desafiador, assim, como que eu explico pro meu filho sem usar uma expressão capacitista? Sim. Sem estar naquela situação, Sim. sem que ele esteja naquela situação. E que ele entenda. É muito complexo, Sim. sabe? Então, são coisas que, por isso que eu falo, cara, Sim, um trabalho sensacional, diário. sensacional. Desculpa, Doug. Não, cara. imagina, Não, é isso. Era um complemento. É que ele vai pra um lugar aqui, vai. Era um complemento, e eu não sei se eu vou... É o mesmo se a lugar gente que eu tá tô alinhado pensando. a expectativa aqui. Mas assim, é incrível como se aprende desde criança. As pessoas não nascem más. A gente costuma dizer, é porque toda criança é ruim, toda criança vai fazer bullying. Nem toda criança. Eu acho que... Eu acho não. Eu vivenciei isso. Não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. E eu me recordo de, há muitos anos, e eu não quero falar quantos, mas a minha sobrinha de 6 anos de idade tava vendendo rifa de festa junina. E aí, a gente tava descendo a rua, e eu sempre muito gayzinha, muito afeminada. Você? Nunca sou macha. Brincava de boneca com ela. E era assim, eu tinha um sobrinho e uma sobrinha. Ele todo heteronormativo e ela toda princesinha. O que o estereótipo da sociedade traz, eles acabavam reproduzindo ali. E aí, eu sempre deixei muito aberto, quer fazer o quê? O meu sobrinho é Kenzo, que eles são orientais. Quer brincar de boneca? Não, quero jogar videogame. Aí eu ia jogar videogame. Ele falava, jogar videogame. E aí, quando a gente ia pro lado da boneca, vamos brincar de boneca. E um belo dia ela tava vendendo rifa de Miss Caipirinha, Mr. Caipirinha. E aí, ali eu vi a oportunidade de ensinar. Eu acho que esse é o ponto. Douglas, eles não me chamam de tio, sempre foi Douglas. Douglas, quando você era criança, você queria ser Mr. Caipirinha ou Miss Caipirinha? Como que você explica isso? Como que você explica? Porque assim, eu queria ser Miss Caipirinha porque eu sou menina? Douglas, mas você é menino. E aí entra numa questão de gênero. E aí... Quem é seu personagem favorito? O Seiya ou a Sailor Moon? É muito complicado você, mesmo tendo muito conhecimento e comunicar pra muita gente, conhecer ali no meio pessoas LGBTQIAPN+, você não utilizar, porque eu viraria pra ele e falaria assim, eu sou menino, eu queria ser mister. Mas será que quem diz que é o certo? Eu poderia ser um menino e querer ser Miss Caipirinha. Sim. Porque eu poderia estar naquele momento de transição, por exemplo. Sim. Então não há o certo e o errado. Acho que nesse momento, eu lembro como se fosse hoje, eu levei para um lado de... Mayumi, e assim, como que você conversa com uma criança de 5 anos que explicar sobre questões de gênero, questões de entendimento. Isso 20 anos atrás, né? 15 anos atrás. Sabe? E aí, assim, é exatamente um parênteses sobre o que você trouxe do seu filhinho. Eu não sou um cachorro, eu não sou PCD, a criança também não é, e ela tem 3 anos, então não adianta eu levar uma pauta super elaborada, porque eu tenho que transformar em palavras que ela consiga assimilar, mas também é um papel do pai, do adulto, que tem, e aí vou utilizar essa palavra, que tem respeito pelas pessoas, de ensinar a cada oportunidade eu ensino. Eu tenho E tudo é diferente, né? Tudo é plural. Tudo é novo. Tudo é plural. Porque naquele momento, 3 aninhos, o filhinho, qual que é o nome dele? Gabi. O Gabs teve ali 3 anos e fez uma pergunta. Eu tenho colaboradores hoje de 55 anos que faz pergunta, não no mundo de patrulha canina, não lúdico assim, mas que fazem perguntas tão
inocentes quanto? Do Sim. tipo, eu não posso falar isso? Não, você não pode, porque isso tem uma conotação. Por exemplo, o tal do João Sem Braço, Sim. que é assim, super conhecido, que é um dos exemplos mais usados no. Cara, um recado aí, eu acho que é assim, ó. Citou membro. Cara, pelo amor de precisa. Deus, tipo, repensa, troca essa expressão, sabe? De tipo, não. Ah, mas eu não posso. Cara, você não tem que discutir do porquê que você não pode falar. Apenas troque. Porque, né, eu acho que um segundo papo que a gente precisa falar também é sobre gatilhos e histórias, tá ligado? E aí, um negócio que você falou muito interessante, Doug, que eu acho que é muito, né, tá muito conectado, né, e você usou bastante, eu acho que essa questão do meu filho ter 3 anos. Tem um estudo da Rússia, eles fizeram muito com base numa conscientização sobre a inclusão de crianças com síndrome de Down. Então eles colocavam uma criança com síndrome de Down e chamavam crianças de 10, 11, 12 anos, em que dentro de um cenário tinha a criança brincando, a criança com síndrome de Down, e outro cenário cheio de brinquedo que estava vazio. E a criança tinha que escolher onde que ela ia. Ela ia brincar sozinha ou ia brincar com a criança? Tá bom. E aí, a maioria das crianças nessa faixa etária de 8 até 12 anos iam brincar sozinhas. Né? Porque olhavam ali e olhavam uma diferença que Não conecta. Né? não conectava elas. E aí falou assim, então agora vamos trazer as crianças até 3 anos. E as crianças de 3 anos, elas não veem diferença. Não vê. Pra ela é tudo novidade, é todo mundo igual, não vê essas diferenças. E todas as crianças foram brincar com o menininho, né, com síndrome de Down. Legal. Então, pra você entender que, assim, você usou uma frase que, inclusive, era uma frase que eu tinha comentado com o Luca, que é uma frase do crioulo, que é tipo, as pessoas não são más, elas apenas estão perdidas, ainda é tempo, né? Então, cara, é isso, sabe? São estímulos. Sim. São estímulos. A criança de 3 anos não vê a diferença. Por que quando ela fizer 6 ela vai começar a ver? Por causa do estímulo que você levar pra ela. E assim, principalmente Que crianças... são as construções dos vieses, Construções né? sociais até, né? Que assim, o viés ele é formado pelo sua visão do seu eu, o seu papel social em relação ao entorno, as coisas que você consome, né, os conteúdos que você consome, além dessa visão do o que você vê no espelho, é o que você é impactado externamente, Pelo né, externo. cara? Pelo externo. Então é um negócio que, assim, você vai criando um monstro, só que quando você tem consciência dos seus vieses e você se abre para o mundo de que, assim, cara, você mesmo se questiona. Por isso que eu acho que, assim, diversidade, ela começa com o autoconhecimento. Não adianta, se você não se conhece, não adianta eu falar para você Sim. que, assim, cara, você tem que fazer isso, cara. E aí o cara vem com um monte de dogmas, um monte de regras, de acordo com crenças que ele tem. E fala, então você ainda não está preparado para... você ainda não se abriu para esse conhecimento. Você não se abriu, eu acho que para um conhecimento que não é técnico, é um conhecimento humano. É como que eu vou lidar com o outro e como eu me importo com a história do outro. Então eu acho que é E um dos pontos muito importantes disso, de construção sobre diversidade, é a pessoa se despir completamente, talvez não completamente, mas de tudo que ela aprendeu. Porque, caramba, mas a minha mãe falava esse ditado popular quando eu era criança. Ótimo, ele não é mais atual. Você está desrespeitando pessoas. Então, enquanto você não se despir dessa possibilidade do novo, vai ser sempre, pra que mais uma letra? Mas as pessoas estão dificultando. Mas na minha época era mais fácil. Então, se você começa... E é muito doido. A gente, como gay e dentro da sigla LGBTQIAPN+, é isso que você começou o papo falando sobre o ensinar... É muito isso. A pessoa vem e fala assim, então me ensina, gato. Se você começa com esse tom, você já tá errado. Perfeito. Sabe? Tipo... Eu acho que tem uma questão muito de... a gente pode mostrar o caminho, mas eu não consigo trilhá-lo por você. Com o meu time hoje... Não, e depende do como exemplo, você recebe aquilo. Usando o exemplo da pessoa de 55 anos, e por que eu cito 55 anos? Porque já se coloca em uma outra... Na minha época não era assim. Numa outra época em que não se falava sobre bullying, não se falava sobre preconceito, tudo podia e tudo era melhor.
Então, Tudo dava certo, né? Isso é E ninguém muito morreu. errado. Ninguém morreu. Caramba! É isso. A diferença é que a gente não tinha mecanismo pra mensurar o quanto se morreu, o quanto se sofreu. Não se falava sobre saúde mental. Então é muito fácil falar que nos anos 80 não tinha pessoas com depressão. Porque não era diagnosticado, porque não tinha não se falava sobre. Não tinha parâmetro, né? A gente trouxe luz pra uma pauta e esse é o ponto. E aí quando essa pessoa fala pra mim, a pessoa de 55 anos, fala pra mim, eu não posso falar, eu corrijo. Quando eu tô numa agenda, a gente tem o nosso monitor emocional, a gente tem o nosso monitor de diversidade, porque a intolerância, a tolerância a discurso de ódio, ou qualquer fala preconceituosa, é zero. Não há tolerância para esse tipo de comportamento. E quando a pessoa... Só que eu costumo, e a empresa que eu represento, costuma falar sobre isso com muito amor, com muito ensinamento. Então, assim, eu não vou falar assim, vou te dar uma advertência porque você falou braço curto. Eu vou te mostrar por que você não deve falar. Quem você está machucando, quem você está ofendendo. Porque é muito se manter sempre alerta. Não, e é uma legal, voz corporativa, né? Você não personifica uma pessoa que passa por alguma situação e você, né, a pessoa tem a obrigação... Cara, ninguém tem a obrigação de... Exato. Só que dentro, eu acho que de um corporativismo, de um ambiente desse, né, cara, a atmosfera de desenvolvimento, existe olhando... uma cultura. Cara, isso é... Você representa aquilo, né? Eu acho que isso você é muito importante. Você é um porta-voz de uma marca. Então, quando eu escuto alguém falar algo, eu tenho duas opções. Eu posso te dar uma advertência. Porque você... E te punir por posso isso. te punir, mas não. Não, isso daí pode dar um efeito rebote completamente. Tipo assim, sim. por causa disso você quer... Sim. E aí eu trago do tipo, por que você não pode falar isso? Quem você está ofendendo? Sim. Quais são os outros termos que você pode utilizar para você não ofender pessoas? Sim. Porque é tudo sobre ofender pessoas. Não, e é isso, muito do quando você conversa com uma pessoa, você percebe o que ela quer com aquilo, sabe? Numa dessa, a pessoa se fecha completamente, não quer ouvir o que você tá falando, você fala, bom, contigo eu sei que não vai ter vamos papo. normalizar que às vezes algumas pessoas não vão fazer parte da cultura que você Sim. representa. Porque tem pessoas que têm aquele dogma do eu sou machão, que eu não falo com viado. Não precisa, Então tá bom, ó. Um grande beijo. Bom estadão lá pra procurar os amarelinhos. Nem sei. Que horrível. Nem sei. Que horrível. Não, mas talvez seja, porque as necessidades, elas precisam... as características precisam bater. É que eu acho que quando você ofende alguém propositalmente, se mantém naquilo, aí beleza, entrar é ignorância, exato. Mas tem aquela pessoa que simplesmente só quer deixar pra lá. E isso também é uma diversidade. Tipo, putz, que nem a gente... 24 horas por dia, você falou da questão do lugar de fala, a gente 24 horas por dia escuta, porque, nossa, ficou tudo muito chato. Não é que ficou chato, é que se pra você desrespeitar uma pessoa é legal, comigo você não vai conversar. E esse já é o primeiro passo. Cara, eu acho que vocês falando isso tem, cara, 3 pontos eu acho que é importante a gente comentar, que assim, quando vocês falaram de gerações passadas, né, os anos 80 e tal, essa percepção de que assim, o mundo era melhor e tal. Tem um ponto que assim, a valorização da vida, cada um tem o seu propósito da vida, né? Cada um tem um significado para a vida. E a vida, muitas vezes, entre a porta de entrada e a porta de saída, assim, é o que você vai deixar aqui o legado. E como que você vai viver essa vida de um jeito bem vivida, né? E quantas pessoas não tiveram a oportunidade de viver e a oportunidade de ser quem são por conta de um contexto opressor. Sim. Em que, cara, infelizmente, é triste a gente falar isso, mas foi uma vida que não foi vivida, sabe? Sim. Então eu acho que existe também uma contextualização disso, que assim, dá uma percepção errada para as pessoas que estão dentro desse... Que sobreviveram a esse momento. E que acreditam num padrão em que, cara... Infelizmente você não viu essas vidas não bem vividas porque essas pessoas não tinham oportunidade de mostrar as coisas boas e as coisas que elas poderiam agregar, só que elas só poderiam expelir isso de uma forma em que ela pudesse ser quem ela é, e ela não teve essa oportunidade.
cara, é porque eu tenho que ir anotando. É tipo mágica, a gente faz a festa da Realmente, campanha, é quando tipo isso mágica. acontece. Voltamos, galera, do nosso Ring for a Drink, porque a gente foi encher um pouquinho e esvaziar um pouquinho. E a gente tava falando sobre... Mas Vai. deixa eu trazer uma Por pergunta, favor. porque aí acho que a gente, qualquer coisa, você volta e a gente fala desse tópico. Mas eu quero saber muito sobre em que momento a diversidade, como uma forma de comunicação, como uma forma de transformação, parou de ser um conceito na sua vida e se tornou um motivo, sabe? Tipo, em que momento na sua cabeça funcionou? Falando, O que despertou, assim, algo. vou levantar uma bandeira que eu não faço parte, né? Mas eu quero estar ali, junto na luta. Cara, eu vou te falar que vai muito com a minha ligação com a música, assim. As pessoas que eu admiro, tipo, muita gente que eu admiro faz parte dessa diversidade. Só que são pessoas que elas são um pouco blindadas, vamos dizer assim, por serem pessoas famosas, por serem pessoas Claro. respeitadas, né? Pô, você olha que, cara, Lineker, porra, ganhou tudo que podia ganhar, tá ligado? Gremista. Podia ganhar. Cara, Gremiada. o que alguém vai falar pra Lineker, tá ligado? Hoje. Hoje, com Legal. certeza. Mas eu tô falando que assim, a gente começa a respeitar essas pessoas e pessoas também do passado, assim, Uhum. que, cara, você fala assim, pô, eu respeito pra caramba essas pessoas, mas quantos músicos, quantas musicistas, quantas outras pessoas que estão na nossa sociedade sofrem uma repressão tão grande que não tem esse lugar, e todos os desafios que eu ouço dos músicos aqui, né, das músicas que eu escuto, vivenciam esses desafios, sabe? Então eu vejo que a música foi um grande propulsor, assim, da diversidade. Que lindo. E outra, eu acho que também é uma A gente é questão muito entusiasta da música. Eu nunca imaginaria. Eu estava aqui pensando, minha família, que talvez você tenha uma ligação com alguém que seja da LGBTQIAPN+, ou qualquer outra A minoria. música conecta Mas a muito. música- não. E nós somos pessoas que podem Musicais, super extremamente concordar com o que você tá falando, porque a música rege. Eu e o Douglas, a gente tem essa conexão desde o minuto que a gente se conheceu, porque a música rege a gente, rege o dia que a gente tá. A gente é do tipo nos de momentos pessoa. felizes e tristes, Todos. né? Isso Não, que A gente é o que tipo de foda. pessoa que diz que a música que você escuta primeiro guia o seu dia. E é muito doido, porque assim, quando a gente faz uma pergunta, e gente, as perguntas não são combinadas. A gente tá? fez a temporada toda. A gente faz A gente não pauta. fez hoje. E o nosso convidado não sabe quais são as perguntas. E aí a gente faz a pergunta imaginando o que virá de resposta. Eu, pelo menos, faço um checkzinho assim. A gente Meus- sonhou a temporada toda com essa resposta. No top 40 não tinha música. E é muito lindo, porque, obviamente, a gente vai trazer um convidado aqui que faz parte de uma banda. Fiquem ligadinhos, o Merchan. E aí, obviamente, né, até pelo meio em que ele atua, ele vai trazer um histórico de O vínculo com a musical, um vínculo com música, com arte. Mas quando a gente vê alguém do meio corporativo falando sobre diversidade e citando música, pessoas da arte, cara, me surpreendeu. Sim. E chega até a me emocionar, sabia? Ah, que da hora. Chega a me emocionar, porque eu Legal. acho lindo. Chama inspiração. Sim. Eu acho que é isso. Cara, uma pessoa que só tá fazendo a arte dela, seja ela uma mulher, a Lineker, uma mulher preta, uma mulher trans, que só está existindo e fazendo a arte dela, mudar a cabeça de alguém. Mudar a visão. No seu caso, faz um tempinho, mas que Que com certeza não foi a Lineker que te causou isso. o é isso que a gente alguém quer dizer. fez por você, mexeu, inspirou você lá atrás, a Lineker tá fazendo com a geração de agora. E eu acho isso incrível, mas desculpa te interromper, por favor, continue. Não, e eu acho que assim, quando a gente fala da música, lógico, eu tô falando aqui também, né, citei a Lineker dentro de um contexto LGBTQIAPN+, mas, cara, eu sou muito ligado à música preta, ao hip hop, eu sou fãzaço dos caras, né? Tanto que um trabalho que eu fiz na empresa que eu trabalho foi trazer o pessoal da Batalha de Rima, aí colou lá o Zuluzão, colou a Devilzinha, que eu já era fãzaço deles, assim. E, pô, a Devilzinha, eu fui buscar ela pra quem não sabe, a Devilzinha é uma MC
carioca, de batalha de rima. Rima demais, assim, super nova. Cara, quando eu conversei com ela, tem 22, 21 anos, assim, super nova. Ela tava numa transição de não binariedade para se reconhecer como uma mulher trans. Uhum. E, cara, foi demais, assim, o bate-papo que a gente teve. A gente começou a falar. Aí ela, pô, você joga não sei o quê? Eu falei, pô, não jogo. Pô, ainda que seriado que você tá vendo, tal. E aí você, cara, vai se conectando, assim. E aí, então, eu acho que um conceito legal pra gente falar, assim, também, né? Que quando a gente olha a Devilzinha, é a interseccionalidade das coisas, tá ligado? Sim. Que, assim, uma pessoa, ela não pode ser reconhecida como uma pessoa LGBT ou uma pessoa... uma mulher preta, né? Então, cara, ela é uma mistura de várias representatividades, que por isso que sempre eu falo, cara, que são histórias das pessoas que você precisa conhecer e como tem histórias que são subrepresentadas em relação a outras, assim, né? Então, eu acho que é uma reflexão interessante pra gente fazer também, porque a música me trouxe bem isso, sabe? Pô, legal, eu gosto muito de música preta, acompanho batalha de rima, acompanho muito hip hop, gosto de MPB, eu também, cara, questão de ser eclético de música, eu ouço muita coisa, mas daí quando você olha, assim, o hip hop, tem esse ponto, assim, da interseccionalidade, né? Que foi, cara, uma expressão que cresceu lá no final dos anos 80 por uma reflexão muito interessante de uma jurista americana que via um movimento feminista branco, e aí todo mundo fala assim, pô, movimento feminista branco, super justo, as mulheres reivindicando ali seus direitos e tal, só que pra mulher preta feminista, isso era um negócio que não cabia dentro da realidade O que dela. isso quer dizer pra A mim? história dela é totalmente diferente, então Ignorada. por isso que veio essa expressão da interseccionalidade. Que é E- sensacional. Porque senão, cara, a gente fica... não, a bandeira LGBTQIAPN+. Não é uma bandeira, cara. São milhares de histórias eu que acho você que, precisa eu acho entender. que são recortes. A minha vivência de gay, branco, não é a mesma vivência de um gay preto. Que ou não é a mesma um gay vivência de um gay branco. periférico. Já não é a mesma. Perfeito, Eu acho que é isso. A sua vivência uma de questão gay de branco já geração. não é a mesma de gay branco. Não é. Imagina de um geral, assim, né? Perfeito. Eu acho que isso... Eu acho que é um pouquinho sobre a gente entender a história de cada um, a individualidade. Existem Individualidade, histórias, É né? isso. Porque quando a gente fala de individualidade, isso é uma coisa que eu queria muito trazer pra você como entusiasta, como pesquisador desse assunto. Como que você define a individualidade e a comunidade, sabe? Porque existe a individualidade do eu sou gay, branco, hétero. Eu sou gay, branco, hétero é meio foda. Eu sou gay, Eu sou branco gay- e hétero. eu sou É uma gay, nova branco, sigla. Não cortem isso. Eu sou gay, branco, cis, mas eu Mas sou por que classe não, né? média. Não, foi- gay, branco, hétero. Bom dia. Não, não. Eu sou gay e hétero. Mas é muito Não, mas eu doideira. sou- Em Segunda, terça e relação a quarta, você tem- eu sou hétero. E o resto do dia- Pô, a gente acabou de criticar os ditados populares, lá veio a gente com o ditado popular. Nunca critiquei. Mas, por exemplo, assim, como que você vê esse lugar desse tipo de pessoas que tratam como indivíduos de tipo, eu sou eu e pronto, e como que eu vou levantar uma bandeira de uma comunidade, sendo que cada um é individual? Como que você... E aí eu emendo até outra pergunta Ressignifica pra isso, você, que eu tô vendo que você é bem... Tiro, porrada e bomba, assim, sobre. ó. Pau! A importância da representatividade, de você se ver numa letrinha. Eu acho que eu queria que você fizesse um paralelo sobre, cara, eu não represento nenhuma bandeira, mas é muito importante eu fazer o pertencimento a determinada tribo, por exemplo, vamos chamar assim. Sim. Eu queria que você falasse um Ou pouquinho dessa bolha relação. até, né, cara? Bolha. Porque hoje Bolha. se fala muito de bolha Tribo é e eu ruim. acho que porque tribo, cara, ele representa muito assim, um grupo de consenso, pessoas né? ali, né? E não é só sobre um E não grupo, é isso. muito E a mais. bolha, ela tem também ela tem a parte dela que não deixa você acessar o lado de fora. E aí por isso que eu acho que
a gente precisa, né, o termo banalizado de furar a bolha é muito importante, cara, porque é realmente disruptivo, né? como que você atinge ali o outro lado da coisa e ganha conhecimento. Eu acho que essa é a coisa tão linda, sabe? De tipo, mágico de Oz, assim, preto e branco pro colorido, tá ligado? Um Sim. negócio que, assim, expande sua cabeça, porque quando, né, eu acho que, Lucas, você trazendo a questão da comunidade é um grito de potência de que, cara, tem muita coisa errada aqui, que a gente precisa se juntar, porque tem muita gente que não nos ouve e que a gente precisa ganhar força para isso, para realmente mudar a humanidade. Eu não falo a sociedade, porque a sociedade tem muito aquele viés de regras, direitos e deveres, e eu vou muito além de direitos e deveres. Sim, você tem o seu direito e o seu dever é algo meio que combinado aqui em sociedade. Mas quando você vem pro lado humano, humanizado da coisa, é realmente voltando naquele papo de vida. Cara, o que você vai deixar aqui, tá ligado? O que você tá fazendo para ser um ser humano bom e fazer desses anos que você vai estar aqui um jeito positivo de levar as coisas, sabe? Então por isso que assim, cara, se você é um cara preconceituoso, se você é um cara... A vida não bem vivida, ela está sendo consagrada nessa pessoa, sabe? Então eu acho que quando a gente fala de comunidade e a individualidade, eu acho que tem um pouco dessas diferenças. A comunidade, ela é o grito de alguém Em massa, e que achou, né, são pessoas que acharam um ponto de algo em convergência que elas precisam lutar mudar por um isso. objetivo. Perfeito. Vamos lá, E aí, vamos pra cima. perfeito. E a individualidade tem o lado singular da coisa que não pode ser egoísta e que você precisa entender a individualidade da outra pessoa com uma parte histórica e de perfil de quem ela é. Meio que quase que você acessar a pessoa em relação ao que ela é por dentro, assim, sabe? Então eu acho que a individualidade, ela transpassa um pouco sobre esses dois prismas, assim, do quanto que você precisa furar a questão egoísta, que é assim, quanto que as pessoas ao meu redor têm que adaptar, por exemplo, ao meu jeito de ser, eu tenho esse... Cara, quantas vezes a gente não escuta esse negócio, né? As coisas são assim e eu sou desse jeito e ninguém me muda. Pô, meu temperamento é forte. Fala, porra, da hora. Mas eu acho que você vai ter que lidar com um monte de questões. Eu acho que existe uma sociedade, né, lindo? Então, é isso, sabe? Eu acho que existe uma... Por isso que tudo é autoconhecimento, cara. Sim. É assim, o que você tá deixando aqui pra realmente viver uma vida bem vivida, assim? Eu acho que isso que você trouxe é muito do você olhar pra você, como identidade, mas também olhar você como fruto talvez de uma luta passada, de uma geração passada. É uma das coisas que eu e o Doug, a gente sempre teve muita consciência, é que se a gente hoje consegue andar de mão dada na rua, é por uma luta anterior. Então, é graças a essa luta anterior que a gente tem que sim levantar uma bandeira, sabe? Então, eu acho que isso que você falou do si mesmo, do ego e tudo mais, traz isso de... Eu entendo que você seja exclusivo e você é só você, mas existiram pessoas que passaram por aquele... Pra você viver pra isso você poder hoje. viver isso hoje, entendeu? Então, isso... Ô, Luca, mas, cara, isso é eu acho que genial. até comentando uma parada que a gente já teve uma conversa a respeito disso. Por mais que, né, hoje eu acho que algumas coisas avançaram, por outro lado também tiveram, acho que vamos dizer assim, a força negativa também ganhou, eu acho que uma contextualização, assim, em relação à repressão, que também é muito forte, Embora, assim, você possa andar de mão dada na rua, por outro lado, você sabe que se vier algum desafio, pode ser, tipo, muito complexo. E eu lembro que quando você me falou isso e a gente discutiu esse tema, você me falou sobre os mecanismos de defesa que você tem andando na rua. Sim. E, cara, pra mim isso soou como um absurdo, tá ligado? Sim. Que eu vou falar assim, cara, como que uma pessoa, ela tem que andar na rua e ela tá ali expressando, eu acho que a liberdade dela ser quem ela é em relação à orientação sexual, em relação à identidade de gênero, mas mesmo assim ela cria gatilhos de defesa
por conta de uma atmosfera mas é muito O que eu falei complexa. pra ele, só pra você saber, é que a gente conversa até muito. imaginei. A gente conversa Imaginei. muito e tudo mais. Sobre a forma que você se porta Mas- nos lugares, a forma que você anda. A forma que você a forma tem que você sempre estar em alerta. posição de defesa. É o Chapolin É, com as anteninhas. é. E eu acho que Nossa, de tantos heróis, você trouxe o Chapolin. Pô. Você viu? Ó, etarista. Entendeu? Não, o Chapolin Mas é é que um Chapolin herói, pula, né? Tudo bem, o Homem-Aranha, o efeito aranha lá que eu não lembro o nome Poxa. agora. Eu acho que isso vai muito bate muito contra ou a favor, vamos entender aqui, sobre liberdade de expressão. As pessoas, elas têm uma linha muito tênue entre você ter liberdade de expressão e você cometer um crime. Porque as pessoas acham que eu olhar pra você e falar assim, ah, seu preto, macaco, estou falando sobre O liberdade que eu de acho, expressão. é o que eu acho. É a né? minha opinião. E, gente, Não é? existe um limite. E as pessoas hoje, pautadas na liberdade de expressão, é o quê? É ditadura? Eu não posso mais dar minha opinião? Eu não posso mais falar? Não, você não pode. Porque o que você está falando não é você se Não é a sua expressar. opinião, é. Não, é a sua opinião, mas você é um racista. Um beijo. Parabéns Eu pela sua opinião. Existe uma linha tênue e as pessoas ainda não descobriram qual é essa linha. E talvez até, e aí muitos vieses do histórico familiar, tem muitas questões, Causas mas- sociais, né? diversas, mas acho que as pessoas ainda confundem um pouco o que é eu ter o direito de me expressar, mas em que momento o direito que eu tenho de me expressar se choca com o meu dever de te respeitar. Porque é sobre isso. Eu Perfeito. tenho o direito de falar o que eu penso desde que eu não te ofenda. Eu ver essa gayzinha aqui na Paulista andando rebolante, eu posso, talvez, e aí você pode, porque isso é liberdade. Você pode pensar o que você quiser, desde que você não atinja o outro. Ele pode. Por enquanto. Aqueles, né? A gente vai também controlar os seus pensamentos. De acordo com enfim, não vou falar de política aqui, mas eu posso. Infelizmente, as pessoas podem olhar e pensar, pensando, né? Dublando assim, ó. Um viadinho ali, ó. Cara, guarda pra você. Porque você falar, você agir contra, você agredir, já passa um limite em que não é mais direito. É dever de respeito. Infelizmente, a gente não vai conseguir mudar a cabeça das pessoas. Infelizmente. E por enquanto. Porque o mudar a cabeça vem sobre uma construção de educação. E uma construção social. De educação. Nossa, eu acho que eu já Porque falei quando você social educa- 50 vezes. Quando nesse é igual o episódio. especial. Quando você educa uma criança, quando você educa um adulto, porque adultos também aprendem. Existe um ditado que fala que não se ensina novos truques a cachorros velhos. Uhum. Meu querido, a minha avó, nos auges dos 85 anos dela, um belo dia, ela olhou a TV e tinha 2 homens se beijando, ela falou assim, credo, 2 homens se beijando, ai! Aí eu falei assim, Justo na frente de quem? tá beijando Ela com a sua verbal. boca ou tá beijando com a dele? Cadê ele? Se você gosta de beijar homem, por que ele não pode gostar de beijar homem também? Aí ela olhou e falou assim, é mesmo, né? Deixa ele ser feliz, né, filho? E é sobre isso, é sobre você corrigir pequenas... E assim, poderia deixar passar. Ela é velha. Ela é de outra geração. Não se passa a mão. Porque ela nunca mais repetiu a frase extremamente preconceituosa que ela repetiu, homofóbica que ela repetiu, e ela ainda conseguiu, a partir dali, aceitar que eu estava me casando com um homem. Né, Edu, você trouxe isso, cara. Eu acho que é um grande debate também que a gente veio conversando aqui, que é o que é conhecimento e o que é sabedoria. E eu acho que diversidade para mudança do ser humano em relação ao respeito da diversidade fala muito mais sobre sabedoria do que de conhecimento, cara. Porque quando a gente fala aqui, por exemplo, de preconceitos, o preconceito, ele não tem... qual que é o seu nível escolar? Ele acontece em todos os níveis escolares. Não tem classe social, ele acontece em todas as classes sociais. O preconceito, ele é muito pesado, assim, daí por isso que eu acho que eu acredito muito fortemente que Aparentemente é um tem fato. muito a ver com sabedoria do conhecimento
cara, por que você tá aqui e como que você também, eu acho que tem essa identificação com o outro de falar assim, cara, o que a sua avó, o que a sua avó teve foi um movimento de escutativa e empática de falar assim, cara, realmente, porque poderia ter soado como um absurdo e ela fala assim, pelo amor de Deus, menino, vira essa boca pra lá, sabe? Ela assim, não, cara. Ela falou assim, ótimo ponto de vista. E sabe, Conseguir olhar, né? Eu vou dar um Por quê? exemplo que assim, vai fechar com chave de ouro o que você acabou de falar. Vocês já viram alguns vídeos, e aí eu acho super engraçado, que diferencia muito o conhecimento da sabedoria, que é o seguinte. E aí, você é homossexual? Você ficaria com alguém cisgênero? E aí a pessoa, você fala assim, e aí, você é heterossexual? Você perdoaria se a sua filha fosse, não sei... Heterossexual? Aí a pessoa fala assim, não, credo, isso não é de Deus, não. Ser heterossexual não é de Deus. Por quê? Porque não é sobre você saber o que significa a palavra. É sobre você entender. É sobre sabedoria. Então, às vezes, é aquilo. Eu dou risada. Mas é triste. É triste. Quando fala assim, você é esse gênero? E aí a pessoa fala, claro que não. Não, isso não, Deus não. Sim. Você entende que existe muita ignorância. E às vezes é só explicar. Sim. É sobre você fazer a pessoa pensar. Coloca a mão na consciência, vó. Vó, o que muda na sua vida? Se a pessoa tá beijando homem, tá beijando mulher, é a sua boca? É aquela velha frase do, se você não concorda com casamento gay, não case com um gay. Não case com gay. Eu adoro grande essa beijo. frase. Eu amo essa frase. Não case com um gay. Sim. Porque o casamento gay, quem tem que opinar é quem tá casando com gay. Você foi pedido em casamento? Porra! Então você não tem que Porra, não aceitar pode falar. nada, Caramba. entendeu? Aliás, vocês viram, eu acho que um vídeo do... Como que é o nome daquele humorista que faz stand-up? O que foi preso? Não, Pelo amor de Deus. Você vai saber o que vai vir de absurdo. Eu acho que é... é o Rogério... Eu esqueci o nome dele. Mas depois eu pego o nome dele. Tá. Mas ele fez um stand-up meio que falando sobre... Eu vi esse Você vídeo. viu? Eu vi esse vídeo. É porque tem palavras aqui que ele usa que não pode, é né? complexo. Mas ele chegou São e falou assim crimes. pro cara, pô... Que ele censura até o nome do cara no áudio, né? Eu vi esse vídeo. Não, o nome do cara depois vazou. Vazou? Mas não... depois os caras pegaram... Mas no vídeo não tem. Eu sei, Vaza, eu né? sei que vídeo é esse. Mas ele falou, né? Eu acho que basicamente a ideia que ele tentou passar é assim... Cara, é assim, se você visse, né, olhasse numa novela 2 homens se beijando quando você era pequeno, né? Quer dizer, hoje em dia, isso daí vai... Quer que eu transforme vai ser isso no ruim. que a gente pode falar? Perfeito. Eu transformo. Eu tô com uma dificuldade. Porque o que ele fala? O que ele vira e fala? Porque a novela, não sei o que. Aí ele vira e fala, por quê? Por causa da família. Que família? Não, porque a família tradicional. Aí ele vira e fala assim, então quer dizer que se de pequeno você visse um cara de boca no negócio, você teria ido de boca no negócio também? Aí ele, não, então tá bom, meu querido, é meio sobre isso, sabe? Tipo, é sobre essa referência que você viu na novela. Só E porque ele você calou viu, o cara, eu não vi a cara do cara, mas eu acho que o cara foi se enfiando ele fez no dentro da final do show cadeira, dele. mano. Não teve nem direito de resposta. Sensacional. Não, porque não tem direito de resposta, Sim, tá ligado? sim. É uma parada que assim, brother, cara, Sim. sinto muito, tá ligado? E eu acho que um ponto que a gente falou aqui, que tem muito a ver também, eu acho que, né, com conexão nesse contexto, é sobre a discussão de lugar de fala, tá ligado? Sim. Que daí eu me vejo muito nesse lugar em relação a... Assim, como que o Alan faz dentro desse contexto de entusiasta, assim, né? E eu realmente, que nem eu falei aqui, eu contei, né, das histórias de privilégio, por isso que eu não falo dos meus desafios, porque realmente eu acho que o lugar de fala, muitas vezes eu conto histórias que eu sou autorizado a falar e que as pessoas me contam de coração aberto, assim, que isso vai me enchendo dentro do meu repertório de diversidade, mas eu sempre falo do olhar do outro. E eu tenho que ter, eu acho que uma curadoria e uma responsabilidade de realmente replicar meio que a voz do outro do jeito que... Fielmente. E não falar o que o cara falou, mas falar assim, juntar tudo aquilo e vir com um conceito dentro da diversidade.
E o outro ponto é o meu lugar de fala, que o meu lugar de fala, ele é dentro do conceito de ouvindo pessoas com lugar de fala de desafios, ouvindo pessoas que têm representam grupos subrepresentados. Então é meio que pegar esse conhecimento e trazer para o meu lugar de fala em relação à minha opinião e sempre com esse tom, eu acho que, né, olhando a humanização da coisa, né? Mas por isso que eu acho que as pessoas elas precisam tomar muito cuidado em relação assim, mas eu não tenho lugar de fala. Mas eu tenho. Cara, lógico que tem, porque o seu lugar de fala é em relação à sua história, em Se relação você falar ao que com você sabe. respeito, já Claro, é metade do caminho claro. andado. Eu acho que isso é muito incrível. De você não tem lugar de fala, mas você convive com pessoas. Assim, você não sofreu uma violência por isso, mas você viveu com pessoas. Mas por isso que o lugar passam de por isso. fala também, ele tem que ser equilibrado à escuta Sim. empática. Porque, eu tô no meu lugar. E daí fica aquela briga, né? Eu tô no meu lugar. Mas eu tô no. Falei, cara, vamos lá. Sobre o que a gente tá discutindo? Sei lá, a gente tá discutindo sobre a questão da opressão do homem preto na periferia. Cara, quem que tem que falar disso? Um homem preto na periferia. Não adianta você achar que você viu meia dúzia de jornal e que você pode opinar aquilo. Cara, assim... O local de fala é exatamente sobre isso. Ou que sobre você conhece um, né? Não, porque meu pai meu é um vizinho. homem preto na periferia. Que não é, tá? Mas o meu pai é um homem... Cara, ok, isso é uma vivência que você complexo, teve, É um né? recorte. É um né? recorte. Só um recorte. E tudo que a gente tá falando aqui é questão de bom senso também, né? Sem dúvida. Cara, eu acho que essa palavra é bom senso. É sobre educação. Tim Maia já falava, cara, fez uma música chamada Bom Senso, tá ligado? E que eu acho que, porra... Muito musical Bom você, senso né? Ele é muito. Não, ele tudo é eu puxo muito. referência de música. Tudo é música. E pra mim também é meio que um caco, assim, né? Como a gente fala no meio de comunicação. É sempre um caco. Eu falo, pô, não sei o que. Pô, dá pra inserir aqui uma super. referência. Não, pra mim é assim, cara, que frases que eu posso guardar pra usar na hora certa. Cara, Porque música são é foda. cliques, é aquilo. E música conecta todo mundo. Conecta. Demais. Então, dependendo, cara, dependendo do artista E a que gente tem você, muita gente boa, ele né, abre cara? até ele abre até aquela armadura que a pessoa tava, dependendo da música que você solta, ela até solta, olha, eu gosto também. E aí você faz E às vezes a música conecta tanto que desmistifica algo do tipo, olha, tô numa situação assim. É um assim, tapa na assado. cara, mas é uma música. Pense nesse cenário. Aí você leva uma música, a pessoa fala. É mesmo. E aí pensando, falando sobre vivência, assim, no mundo corporativo, você já lidou com alguma situação em que, culturalmente, representando a empresa, você desistiu, você abriu mão? Porque eu imagino que em comunicação, você tem ali o seu time responsável pela comunicação. E aí vamos supor que você, levantando essa responsabilidade de comunicar sobre diversidade na empresa, tem que ter um time tão engajado quanto. Existiu em algum momento alguém que passou por ali, se você quiser falar, se você não quiser, tudo bem. Sim. Se você Que não você quiser, a olhou e gente falou assim, corta essa eu parte. acho que o match de engajamento não bateu. Você já teve que ter alguma conversa e se você puder trazer, se você não puder, tá tudo bem também. Não, eu acho que teve conversas difíceis em relação à diversidade, a gente tem diariamente. Só que eu tenho os meus parceiros, isso que eu acho que a diversidade, a gente pode discutir aqui no tom também de transversalidade da diversidade. Então, assim, a diversidade não é papel do Alan em relação à diversidade. O Alan, ele é um Uma peça aliado agente. e um agente de movimentação corporativa. Só que a transversalidade é que todas as áreas têm que ter diversidade em suas pautas, seja no mecanismo ali em relação à operação diária ali, no convívio das áreas, quanto do olhar de negócios, né, em como que a gente tem produtos mais inclusivos e tal, quanto também eu acho que do olhar em relação a benefícios, a qualidade de vida, a saúde mental. Então eu tenho muitos aliados ali, eu tenho tipo a equipe de recursos humanos, tanto a parte de recrutamento quanto a parte de benefícios. Eu tenho pessoas dentro da empresa que são super aliadas da pauta e que a gente se fecha e discute o tema. E é tão, né, se fecha não, eu falei até errado, porque é tão um negócio, eu acho que natural, assim, e quando você representa ali essa, né, está representando aquela cadeira de diversidade, as pessoas, elas se sentem à vontade para conversar
e se sentem à vontade de, tipo, não é assim, vamos numa salinha ali que precisa. É, Fala, não, cara, vamos ali trocar uma ideia, vamos senta na falar mesa, aqui. vamos falar o que que é né? O que que é que aconteceu. Sentir que não tá atrapalhando, né? Sim. Tem essa... Então eu acho que é tudo uma questão cultural e de avanço também dessa transversalidade, assim, da diversidade. Se a gente não pensar desse jeito, tipo, o Alan não é, sabe, o padre pra você confessar, tá ligado? Não é isso. Ele é só assim, uma pecinha e um quebra-cabeça facilitador, cara. Um gigantesco. facilitador que tem áreas ali que vão te ouvir e que você vai ter que ter um papel de mediação olhando conceitos de diversidade. Então, basicamente, eu acho que é o contexto da transversalidade como cultura. Não que isso seja perfeito, tá? Não. E nunca é perfeito. Nessa sociedade que a gente tem. Não que isso é uma seja perfeito, vivência mas que é o que eu muda. tento fazer. Sim. Né? É meio que amarrar as pontas ali para que no final a gente tome um caminho em que todo mundo saia ganhando em relação à relação humana, que é o que eu sempre falo. Você é Legal. sensacional. E aí, a gente tá chegando já no nosso final. Eu queria soltar algumas reflexões aqui pra gente ir finalizando. Se você pudesse fazer uma pessoa entender uma única coisa sobre diversidade, assim, tipo uma frase, um momento, o que você diria, o que você pautaria para essa pessoa aprender sobre essa importância da diversidade? Cara, eu acho que assim, primeiro de tudo, ter menos ansiedade para falar e mais ganância para escutar, assim, sabe? Para você entender o outro mais do que os rótulos que você coloca no outro. E um negócio que eu acho que, cara, assim, para sua reflexão assim como ser humano, é não deixar com que as coisas virem paisagem e atitudes automáticas, assim, sabe? Porque a gente vive num mundo, né? Tem todo aquele conceito, mundo bunny, mundo VUCA. Mas assim, cara, o que isso interfere na sua vida? É o dia que como você tá vivendo dentro da, né? Pô, ver o cara lá com slide lá, mundo. Não, falando que, cara, não é sobre isso. É sobre assim, ó, acordou, cara, respirou. Como que você tá vendo o mundo? E muita gente tá vendo o mundo igual tela de celular, igual, né, o cara vê ali um story, vê as De redes 30 sociais e tal, segundos, né? E não é isso. Banalizando um Respira, pouco, viver, né? respira e pensa. Respira e raciocina. Respira, traz pra você pra ver qual que é o seu propósito e como aquilo ali tá conectado a isso. Cara, quer saber um negócio que eu amo fazer? Eu pego muito Uber, táxi, essas coisas, porque eu não dirijo. Sou um cara que, cara, aos 18 anos todo mundo queria ter carro e sair lá com carrão pra ir pra balada, não sei o que. E eu falei, mano, Pra quê? Pra quê? Isso me limita, eu gosto de tomar meu vinho. Isso. Pra umas pessoas tem propósito isso. Pra mim não tá conectada, né, as coisas que eu penso, assim, tal. E aí, cara, né, muitas vezes tem gente que fala assim, pô, já manda mensagem, né, pô, prefiro ficar quieto, vamos quieto nessa viagem. E, assim, não importa a cabeça do cara, eu quero escutar o que o cara tem que falar, tá ligado? Pô, o cara tá sentado ali no volante, cara, o dia inteiro, mano. Alguma coisa esse cara tem pra falar. Quantas histórias não passam por esse cara, tá ligado? Mesmo que ele te fale um negócio que vá contra, sei lá, seu posicionamento político, o seu posicionamento em relação a que time você torce. Sim. Cara, você tem a oportunidade de trocar, né? Eu acho que quanto mais você trocar, mais repertório você tem, mais repertório, mais você consegue refletir, né, cara? Sim. A gente queria finalizar muito fazendo uma pergunta que é bem reflexiva também, porque a ideia aqui é fomentar discussões, é levar conhecimento e talvez, e assim, estamos sendo até um pouquinho positivos demais, mas talvez levar as pessoas a refletirem Mudar sobre... Mudar, acho que é positividade tóxica. Tá bom. Mas abrir um pouco a mente. E aí a gente trouxe tô com uma colinha aqui, que eu vou ler. O que você gostaria de que quem tá assistindo carregasse pra vida depois desse episódio? Assim, vendo o que você falou, trazendo as histórias que a gente trouxe, o que você gostaria que uma pessoa que está hoje iniciando uma vida corporativa, sendo uma pessoa não só LGBTQIAPN+, mas também uma mulher preta,
periférica? O que você gostaria de dizer como incentivo para essa pessoa levar para a vida dela? Cara, eu acho que nunca esqueça a sua história e nunca esqueça quem você é, cara. Porque eu acho que, muitas vezes, eu acho que dentro do mundo corporativo e nas nossas trajetórias mesmo, a gente tem muitos caminhos pra gente esquecer quem a gente é, sabe? E eu acho que lembrar, olhar pra trás, olhar quem te sustenta, assim, em relação a pilar mesmo de, assim, cara, eu consigo dar um sorriso, eu consigo ser feliz, porque eu tenho essa estrutura aqui, que no final são relações humanas. Então é sempre você olhar pra trás e falar, cara, quem são essas relações humanas? Eu tô honrando a história dessas pessoas? Eu tô, tipo, caminhando da forma sem esquecer o meu passado, assim, sabe? Sem esquecer quem eu sou. Porque, de novo, voltando no papo da vida bem vivida, ela só vai ser bem vivida se você estiver desenhando uma trajetória que esteja aderente ao seu passado e que, cara, você só vai construir o seu futuro com isso. Não, e assim, a gente deu um match tão gostoso na conversa que quando você soltou essa frase, a primeira coisa que eu pensei foi: o seu passado é lugar de referência, mas não de permanência. E é exatamente isso. Você tem que trazer a tua bagagem, o que você vivenciou, mas você precisa evoluir. Você precisa aprender, você precisa substituir essa bagagem, mas nunca esquecer o que você passou. Cara, eu posso te falar um negócio? Pode. Eu tenho uma música minha, né? Já divulga aqui, meninas e meninos. Quem quiser buscar em Flow, INFLOW, é o nome da minha banda, tem uma banda de hardcore. E o nome de uma das nossas músicas se chama Pretérito Vago, eu tenho até tatuado ela atrás. Por que o pretérito é vago? Porque ele é construído diariamente, né? Ontem eu tava fazendo um evento com o Luca lá, já ficou, né, para trás. O pretérito, o passado, ele é sempre vazio, porque você fica construindo ele, só que ele é a sua referência para o futuro, né? Então a primeira frase da música é: meu passado virou o futuro. E tá ligado? É isso. São as suas decisões do presente e as coisas que você carrega para sua vida que vai fazer jus ao seu passado. E eu acho que caminhar a sua vida bem vivida olhando o seu perfil e sem esquecer quem você é, né, cara? Eu acho que essa é a parada. Eu acho que é o fechamento perfeito. A gente queria ficar Esse é papo pra 3 horas. A gente queria Cara, fazer mais uma parte 2. horas e horas nesse tema. Eu acho que é muito legal. Mas a gente queria muito agradecer por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, cara. Vocês são fantásticos. Foi um prazer te conhecer. Assim, é muito gostoso. Eu falei que você ia gostar. Ouvir histórias que em algum momento se cruzam, mas que ao mesmo tempo são locais de falas, perspectivas tão diferentes. E que a gente tá unido por um objetivo comum, por um propósito que é levar informação, levar vivências, né? Assim, cada um tem a sua vida, tem o seu contexto, tem a sua história. Mas eu acho que nunca é um estado de permanência. E pode ser só uma referência para você melhorar, ou infelizmente para você piorar. E eu sempre acredito que é uma escolha. É uma escolha. E o Alan tá desde o começo, quando o Esquenta de DR era uma ideia. Sim. E ele apoiou desde o começo. Então é muito gostoso ter tido você aqui. Deixe suas redes sociais, deixe um recadinho, como você quiser. Conversa com o público, é seu momento. Ah, cara, é isso, eu não tenho muito o que falar. Rede social, meu Instagram é Geoffrey Alan, só buscar lá. E vai ter muita música, eu gosto muito de cozinhar também. Sou um cara que adora cozinhar. Ai, eu fico com ódio que ele faz uns negócios tão bom, mano. Eu falo, como é comida de vó, tá ligado? Tipo, a minha não é tipo assim, é um, né, Masterchef. Eu falei, não me chama de Masterchef, me chama de vó, que tá tudo certo. Que é o melhor chefe, assim, tá pela minha referência, o melhor chefe que tem. Sim. Que é. E é isso, não tenho muito o que falar, só quero agradecer cara, vocês foram sensacionais também. Eu acho que, né, eu tô muito feliz também de ver vocês, tipo, com tesão nesse projeto aqui, porque, cara, realmente eu acho que eu vejo um diferencial aqui, sabe? Uma coisa que é um bate-papo de verdade, gente, não é não bagulho fakeado nem sem nada. corte. Cara, sensacional. E é isso, cara, contem comigo também, porque vocês precisarem, eu vou estar reverberando isso, porque, cara, vocês são a diversidade, tá ligado? E é esse negócio, eu quero muito escutar vocês aí pra
aquecer esse meu repertório de entusiasta e de aliado Mara, com desse certeza. tema que é fundamental. Muito obrigado, Muito obrigado por por isso. isso. Foi incrível. A gente nem fez brinde hoje. E- Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Estamos um pouquinho em cima da hora, mas o papo tava tão gostoso que a gente não conseguiu parar. Se deixasse, a gente ficaria aqui mais umas Nossa, 3, muito. 4 horas. A gente nem viu o tempo passar. E como a gente conversou aqui, esse momento é um momento de reflexão. Por favor, levem isso para sua vida, compartilhem esse episódio com pessoas que estão nesses cenários, pessoas diversas, pluralidade, a gente está falando de amor, a gente está falando de respeito. Transversalidade, transversalidade, intersexualidade, Tá bêbada já essa não, bicha. interseccionalidade. E é isso. E Partiu balada, Partiu galera. balada. Beijo, tchau, tchau.